Rondônia Livre. Hoje apresentaremos o projeto de extensão Atlas do Covid-19, feito pela professora e doutora em Geografia Maria Madalena. Doutora Maria Madalena, é um prazer estar aqui com a senhora nesta tarde. Hoje falaremos sobre o lançamento do Atlas do Covid-19 em Rondônia. Para começar, poderia contar um pouco mais sobre a motivação desse projeto? Claro, tudo bem. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco do que nós fazemos na universidade. Esse Atlas, para começar, eu nunca imaginei publicar sobre a Covid, né? Eu acho que a Covid entrou nas nossas vidas aí de forma surpreendente. E a ideia do Atlas, ela sintetiza uma dinâmica que nós, enquanto grupo de pesquisa em Geografia e Ordenamento do Território, se deparou durante o período da pandemia. Então, se eu puder contar um pouquinho dessa história, porque o Atlas vem depois. Sim. Então, o que aconteceu? Durante a pandemia, ali nos primeiros 2 meses de pandemia, a sociedade ela começou a ficar mais observadora nos dados sobre a Covid, principalmente aqui na região norte, onde a gente vinha, né? O primeiro caso foi em São Paulo, então isso foi se espalhando e todo mundo ficou observando, né, o número de casos de casos comprovados da Covid ou casos suspeitos. E nós, né, o grupo de pesquisa também, naquele momento a gente parou de se ver presencialmente, utilizávamos muito o Meet, né, as videoconferências, e aí nós começamos a observar esses dados. Teve logo no início que o estado de Rondônia, ele não publicou no boletim boletim de saúde do estado os dados da Covid, então aquilo nos deu um desespero. O que está acontecendo? Será que estão omitindo os dados? Né? Será que teve casos de Covid, não teve? E aí a gente começou a olhar diariamente os boletins e acompanhar. Por exemplo, o primeiro caso de Covid, a registro que foi em Ji-Paraná. E aí outros casos, né, foram surgindo, mas inicialmente em Ji-Paraná. E isso chamou a atenção porque logo nos primeiros meses não tinha aplicativos como depois acabou sendo desenvolvido e acompanhando esses dados em tempo real. Então, já da metade para o final da pandemia, várias sistemas de comunicação desenvolveram aplicativos e começou a acompanhar em tempo real. Mas no início não. Então foi daí a necessidade de olhar os boletins todos os dias e sistematizar em infográficos. O que é um infográfico? É dizer o seguinte, olha, tá aqui os dados, né? A gente fazia esse levantamento diário e no final do mês publicava no site do grupo de pesquisa, porque o site também a gente colocou ele praticamente durante a pandemia, e aí nós publicávamos os boletins, né, esses infográficos, que era praticamente um mapa e dizendo onde que estava a Covid e quais eram os dados, tanto em números de casos quanto em números de óbito. E fizemos isso mensalmente. E aí, durante 2 anos, acompanhando a pandemia, com o processo de ampliação da vacinação, então o quadro foi reduzindo. Então, isso gerou um volume gigantesco. Tu imagina, diariamente levantar os dados e mensalmente gerar um mapa, gerar gráfico, e todo esse material, isso foi criando, ao longo dos anos, um volume de informação. Então, no final da pandemia, praticamente, o que a gente pensou? Olha, temos muito material. A gente fez essa entrega para a sociedade, soube que muitos pesquisadores acessavam o nosso site, via os dados, porque ele não tinha mais o trabalho de caçar os boletins. Ele já sabia que estava lá disponível no site um mapa com um gráfico, então ele já sabia, facilitava. Então já nos deu essa satisfação de prestar um serviço à sociedade. E aí, com esse volume todo de material, mapas, etc., então eu cheguei à conclusão de que merecia um Atlas, que é a sistematização de todo o trabalho que nós desenvolvemos durante a pandemia. Então, essa é a história do Atlas e criou um volume tanto de trabalho que
acabou gerando outros artigos científicos, transformei num projeto de pesquisa e de extensão, então ele rendeu, né? Eu ainda não tinha noção do quanto a pandemia, né, essa dinâmica toda ia gerar em termos de produtos. Então gerou podcast, gerou várias entrevistas, gerou vários artigos científicos publicados, né, os infográficos no site, matérias, e consolidamos com o Atlas sobre a Covid-19 no estado de Rondônia. Nossa, e como foi o processo de elaboração desse Atlas em geral? Então, como eu lidero um grupo de pesquisa, tem alunos da pós-graduação com habilidade no geoprocessamento, tem alunos que têm mais facilidade de pesquisar dados, tem alunos que têm mais habilidade com Excel. Então, em grupo, a gente fez a distribuição de tarefa. Então, tinha um que fazia essa leitura diária, mandava os dados para o outro gerava o gráfico. Depois desse gráfico e o material em Excel passava para um outro aluno que trabalhava com um programa de geoprocessamento para poder espacializar. Então foi um trabalho coletivo no âmbito do grupo de pesquisa. Então nós utilizamos a base do que era publicado no boletim, né, sobre saúde pela Anvisa e outros, e os alunos de pós-graduação e também da graduação envolvida. Então foi um trabalho coletivo e que nos deu uma lição muito importante, que é o trabalho em grupo. Eu sozinha não faria o Atlas, os alunos idem. Então, assim, o coletivo foi o que permitiu dar vazão a vários produtos a partir da Covid-19. A senhora poderia me dizer os principais insights, descobertas que teve no Atlas, assim, que a senhora gostaria de citar, de informações para o público em geral que o Atlas contém? Sim, inclusive quando a gente terminou todo esse trabalho e eu vi o volume de informações, de produtos, artigos, falei, não, tudo isso pode resultar ainda no Atlas. E por que no Atlas? Primeiro porque tem a ver com a área de formação em geografia, né? E, então, assim, eu me orgulho muito desse material. Tem algumas publicações, inclusive internacionais, mas ele tem um aspecto diferente, que é a materialização de um trabalho coletivo, enquanto grupo de pesquisa. E segundo, porque a pandemia é algo que nos deu várias lições, né? Principalmente de que a gente não pode individualizar ações, porque no mundo global todos são impactados. Então, o que acontece na Amazônia pode refletir em outras áreas, né? Então, são várias lições a respeito disso. E quando a gente pensa no Atlas, a minha grande perspectiva seria que eu pudesse ter apoio, por exemplo, para a aquisição do material e pudesse distribuir nas escolas, especialmente para os profissionais, os professores de geografia, para repassar essa mensagem para os alunos, que ele pode muito bem trabalhar geografia, né, demonstrando, e os alunos poderem enxergar ali e compreender um pouco como foi a evolução da Covid-19 no estado de Rondônia, né, que onde nós temos aqui no Atlas, que ele traz algumas informações e traz algumas perguntas importantes, né, sobre o número de casos, onde iniciou, como evoluiu, né, enfim, tem várias informações que pode ser trabalhada em sala de aula. Então, eu acho que o pesquisador, ele produz, especialmente enquanto coletivo, né, que foi o caso, feito a várias mãos, para a sociedade. Isso aqui faz parte da socialização de um trabalho feito pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, mas que ele tem potencial para ser popularizado no âmbito das escolas, dos docentes na área de geografia, de ensino e por aí vai. A senhora disse que a relevância para gestores, para pesquisadores é bastante relevante. Para esse público em geral, ou para esse pessoal em específico, como eles podem encontrar o Atlas, como podem adquirir o produto? Então, uma das maiores dificuldades dos pesquisadores na universidade
é que muitas das pesquisas desenvolvidas e produtos acaba sendo custeado pelo próprio pesquisador. Então, há primeiro uma necessidade de investir na pesquisa, né? Nesse caso do Atlas, nós, os autores, dividimos o valor entre nós. Então, o que nos foi incumbido? A partir do valor para a publicação desse Atlas, a gente ficou com um exemplar, né? 2 exemplares para cada um. Então, se as pessoas, né, qualquer um, queiram encontrar o Atlas, ele vai encontrar tanto pela editora ou na Amazon também. Então, só jogar na internet Atlas sobre a Covid-19 em Rondônia vai aparecer. Então, é possível adquirir, né, esse exemplar na internet. Minha expectativa, e fiz as tentativas, foi de tentar dialogar com parceiros, tipo Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, para ver se a gente poderia adquirir e fazer doações para a escola, mas eu não obtive êxito, não obtive respostas. Então, faço aqui um convite ou um apelo, caso alguma secretaria, algum parlamentar, algum deputado, enfim, qualquer pessoa que queira fazer aquisição de exemplares como esse para dispor para as escolas, fica aí o convite, só me procurar, porque eu acho que uma parte do trabalho eu fiz, que é incentivar os meus alunos, profissionalizar os meus alunos, desenvolver competência para chegar nesse produto. E agora eu preciso de ajuda para popularizar esse produto. E eu acho que um caminho seria uma doação de vários exemplares às escolas. A senhora está com um exemplar em sua mão, se a senhora se sentir à vontade de mostrar? Sim, então assim, esse é um Atlas que vocês vão poder visualizar aqui de forma tempo e espaço, que são 2 categorias de análise da geografia, né, a evolução da Covid no estado de Rondônia. E tem uma coisa que também nós, do grupo de pesquisa, podemos participar, antes mesmo do Atlas, quando a gente estava ainda fazendo os infográficos, que foi a nossa participação na SBPC, que é uma agência, né, importante de pesquisa brasileira. Nós ganhamos em primeiro lugar de vídeo mais votado na internet. Qual era a situação? O edital era assim, grupos podem elaborar um vídeo de suas pesquisas, ele não deve ultrapassar 1 minuto, era apenas 1 minuto, e colocar na internet, lá por meio da SBPC, e estava concorrendo na categoria Drop, que é o vídeo de até 1 minuto. E o mais curtido é que ganharia em primeiro lugar. E aí o que nós fizemos? Diante de tantos mapas que nós fizemos, a gente fez uma sucessão de mapas mostrando a evolução da Covid no estado de Rondônia, transformamos isso em um vídeo e mandamos. E aí a gente ganhou nessa categoria Drop, que era o vídeo mais curtido na SBPC sobre a Covid-19. Então, durante a pandemia foi feita toda uma reflexão, um apelo, inclusive dos cientistas sociais, porque às vezes acham que fazer pesquisa tem que ter experimento, outros equipamentos de grande ou média complexidade, mas na área de ciências humanas, por exemplo, a gente precisa de um computador e muita leitura, né, e boas ideias para desenvolver um bom projeto, boas pesquisas. Então, a gente teve várias cristalizações de tudo aquilo que a gente fez. Primeiro lugar na categoria Drop, na SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Brasil. Tivemos vários artigos, inclusive tem um orientando no doutorado, que ele vai qualificar agora e defender esse ano, que descreve sobre a Covid na região norte. Então, assim, muita informação, muita pesquisa, e acho que o trabalho que o sistema de comunicação em geral, seja televisão, internet, enfim, tem um papel fundamental nessa intermediação entre a universidade e a sociedade.
porque a universidade, os pesquisadores produzem muitas pesquisas, muitos produtos e a gente precisa de auxílio para popularizar. E como é que a gente faz isso? Levando à sociedade. O sistema de comunicação é um dos meios, né? E aí reforço, preciso aí de apoio, né? Pode ser das secretarias de saúde, enfim, quem tiver, né, a fim de colaborar com a popularização desse atlas, fica o convite. Precisamos popularizar isso, precisamos deixar isso nas bibliotecas, nas escolas. Bom, para finalizar, a senhora teria alguma mensagem, algum ponto importante a ser citado? Bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite, né? É um espaço bem interessante. Dizer que muitos dos alunos que contribuíram com esse trabalho e outros parceiros puderam se especializar. Não tinha nos meus planos trabalhar com a Covid, mas eu acabei produzindo muito durante a pandemia, né? Até por conta do enclausuramento, você acaba buscando coisas para fazer e produzi muito sobre o Atlas da Covid. E acho que para fechar essa etapa, né, da retomada das ações, que a gente teve um impacto não só na saúde, mas um impacto na economia. Nós temos o impacto da pandemia, inclusive, nas universidades, onde muitos acadêmicos, por efeito dominó do efeito na economia, muitos dos nossos alunos tiveram que trancar de curso, daí uma parada para poder trabalhar, complementar a renda, essa coisa. Então, a pandemia ela veio impactando em todos os níveis. Então, o Atlas ele vem dialogar um pouquinho disso e também os artigos produzidos no âmbito para a gente entender um pouquinho sobre a globalização, né? Essa foi uma doença global que atingiu todo mundo. Então, veio ali com vários ensinamentos. E, para mim, é uma satisfação poder formar pessoas, né, desenvolver competência, ousar a produzir vários materiais, sair um pouco da zona de conforto, daquilo que a gente está habituado, né, e acaba todo mundo crescendo do ponto de vista pessoal e profissional. Bom, a gente agradece a sua participação aqui e ficamos muito felizes com poder compartilhar o seu trabalho com o público, em poder Eu que compartilhar agradeço. a sua paixão pelo seu projeto. Obrigada, eu que agradeço. E aqui para marcar, Rondônia é um mapa com pessoas, para simbolizar ali, falar um pouco do efeito da Covid no estado de Rondônia.